Boa noite, todo mundo. Reunião do Fórum de Mobilidade Urbana, quinta palestra do ciclo de debate. Hoje tendo o prazer de ter conosco o Igor Barria, que é diretor de engenharia da Central Logística, e o Márcio Ranas, presidente do VLT Carioca. Nós vamos falar sobre as alternativas ao financiamento do transporte público, que está mais do que claro para todo mundo que o passageiro não suporta mais pagar sozinho. E depois dessas apresentações, nós vamos ter as perguntas que o Raul vai explicar melhor. Nós temos o apoio da FANRIO, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, do CREA-RJ, da ADUT-RJ, Associação de Defesa do Usuário de Transporte, da Associação de Geógrafos do Estado do Rio de Janeiro e da CAERJ, Sociedade dos Amigos Engenheiros do Estado do Rio. E da NTP. E da NTP. Eu sempre esqueço uma, hoje o dia foi a NTP. Associação Nacional de Transportes Públicos. Então, Raul, aquele papo inicial explicando o funcionamento melhor. Pode falar? Ok, boa noite a todos. Algumas instruções de ordem geral. Quem estiver participando pela primeira vez, por favor, escreva no chat o seu nome e a instituição que você representa. As perguntas poderão ser feitas, claro, basta escrever no chat a palavra inscrição ou qualquer outra maneira de dizer que você quer perguntar. E, ao final das explanações, o Licínio irá chamando as pessoas, tá? Os microfones, com exceção de quem estiver falando, deverão permanecer desligados. Eu me darei o direito de desligar aqueles que eventualmente tiverem se esquecido, mas vocês sempre poderão reabrir o próprio microfone se assim acharem necessário. Ok? É isso aí. Licínio, a bola está com você. Tá. Eu passo imediatamente de primeira para o Igor, agradecendo mais uma vez a sua presença e com aquela célebre pergunta: como é que a gente resolve o financiamento do transporte público sem ser que o usuário é responsável por tudo isso? A palavra é sua por 15 minutos aproximadamente. Se quiser fazer alguma apresentação também, é só pedir. Vou fazer sim, vou fazer, Licínio. Boa noite a todos. Para aqueles que nos assistirem em outro horário, bom dia, boa tarde. E respondendo a sua pergunta, Licínio, como é que a gente resolve? É com dinheiro. Tendo dinheiro, a gente resolve essa questão, né? É sempre assim. Mas eu tenho uma breve apresentação aqui para tentar equalizar, tentar nivelar sobre o que a gente vai falar, para facilitar o entendimento e também eu estou desabilitado para compartilhar a tela. Então, tá bom. Então, a apresentação é só para a gente nivelar e também propiciar que todo mundo que esteja participando possa fazer as perguntas relativas ao assunto que a gente está tratando aqui e tentar manter, né, dentro de uma linha de pensamento que eu tenho aqui estabelecida nessa apresentação, não que não possam fazer perguntas fora disso, de forma alguma, mas eu acho que isso vai ajudar. A apresentação pode ajudar. Compartilhar a tela. Há vários participantes. Licínio, agora já está liberado. Tá bom. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos falar, então, sobre as alternativas de financiamento do transporte público urbano. Antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Igor Barria, eu sou diretor de Engenharia e Operações na Central, e
todo mundo que está aqui deve conhecer a Central, mas a Central é um remanescente do que foi a CBTU, depois, quando estabilizou, transformou em Flumitrens, e aí a Flumitrens foi extinta e criou a Central. Sou mestre em Planejamento e Operação de Transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e também doutor em Infraestruturas de Transportes pela Escola de Engenharia de São Carlos, também da Universidade de São Paulo. Fiz as duas no mesmo lugar, com orientadores diferentes, obviamente. O mestrado foi com o Coca Ferraz, que também é conhecido, aí, é bem conhecido, e o doutorado foi com o José Leomar. E fazendo dessa maneira me deu a oportunidade de enxergar tanto do ponto de vista do planejamento e operação do transporte, como o que eu preciso ter para que esse planejamento e operação funcionem. Bom, basicamente, sou engenheiro mecânico, formado na escola de engenharia do Mackenzie, e trabalho com transporte público, trabalho desde 1987, eu comecei minha vida no metrô de São Paulo, e fiquei lá até 2019, e depois eu vim aqui, depois então fui para a Central. Passei um ano sabático, 2019 a 2020 foi um ano sabático para mim, eu tirei para viajar, para pensar na vida e ver o que eu queria fazer, e em 2020, então, retornei para a Central. Então, vamos lá falar sobre o transporte público urbano. Eu enxergo que o transporte público urbano é influenciado e influencia todos esses atores, os empresários, os trabalhadores, a comunidade, o governo e os usuários. Todos esses atores interagem com o transporte público urbano, e o transporte público urbano também interage com esses atores, cada um no seu nível de interação, cada um no seu nível de entendimento de como o transporte público pode ajudar, de como o transporte público influencia na vida e de como o transporte público pode ser uma ferramenta para transformar a vida das pessoas e transformar e tornar a cidade um lugar melhor para viver. A lógica hoje do financiamento do transporte público urbano é muito simples, né? É esse gráfico do break-even point, em que eu tenho lá um custo fixo, um custo variável, chega num ponto que eu tenho um ponto de equilíbrio, e a partir daí eu começo a ter um lucro, né? E como que como essa equação é montada? Como é que eu sei quando vai ser o meu ponto de equilíbrio? Ou como eu determino o meu ponto de equilíbrio? E o que são esses custos fixos variáveis? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu busquei na internet algumas declarações de algumas pessoas dizendo, por exemplo, olha, o novo normal vai precisar que alguém pague a conta, né? Então, já para ter aquele equilíbrio lá naquele gráfico, alguém vai ter que colocar dinheiro. O setor é feito para aglomerar, ele é tradicionalmente projetado para isso, principalmente o transporte sobre trilhos. Ele é estruturante e ele pega um montão de gente e tira de um lugar e leva para outro. E é essa a função do transporte, é de deslocar as pessoas, e ele é muito mais bem aproveitado quando ele é aglomerado. E a equação dessa receita e custo, o que eu recebo e o que eu gasto, já não estava fechando. A questão do transporte público, ele vem perdendo usuários nos últimos 10 anos. Já vem diminuindo o número de usuários. Dos últimos 10 anos, o transporte público vem perdendo. Seja porque houve uma facilitação no financiamento de automóveis, seja porque existe hoje os aplicativos Uber 99 e todos os outros, seja porque no Rio eu não vejo isso muito, mas em São Paulo o número de motocicletas aumentou assustadoramente. Porque é fácil comprar uma moto. O cara faz um financiamento, paga R$300 por mês e tem uma motinho, e ele pode se deslocar tranquilamente para qualquer lugar. E não adianta falar que, olha, o transporte público, o melhor transporte que existe é o porta a porta. É eu sair da porta da minha casa e chegar na porta do meu destino. Sentado num único banco, sem ter que subir e descer, sem ter que fazer transferência.
pode até achar que é contraproducente, mas esse é o mais confortável para o usuário. Se ele consegue sair do ponto A e ir até o ponto B sem fazer transferência num único modo, é o melhor jeito para ele. Agora, se essa equação já não fechava, com essas regras de distanciamento que diminuiu o número de passageiros por metro quadrado que é permitido, aumentou a despesa operacional, aumentou o gasto com limpeza, álcool em gel e todas essas coisas, realmente a gente vai ter que repensar isso aí. O Oswaldo Lima Neto, professor da Universidade Federal do Pernambuco, ele entende que é importante considerar que o transporte público é essencial para a economia. Talvez seja tão essencial quanto o sistema de saúde, quanto o sistema financeiro. É um sistema que é fundamental para a economia. Sem ele, as cidades não se movem, o Brasil para. Tal qual se não houver o sistema de saúde, o sistema para, se não houver o sistema financeiro, enfim, todos esses. E todo o setor empresarial, não só os operadores, mas os empregadores, de uma forma geral, também precisam entender essa questão, essa necessidade de fazer essa pressão política junto ao governo federal para que essa ajuda chegue. Eu li em algum ponto que houve uma ajuda aos bancos, talvez alguns anos atrás, em que essa ajuda chegou a R$1 trilhão. E recentemente, uma ajuda de 4 bilhões que ia fazer scratching surface, ia só raspar na superfície do problema, porque na hora de distribuir esse dinheiro para o Brasil todo ia ser quase nada para cada um, não saiu, né? Então aquele equilíbrio lá, aquele break-even point lá, como é que eu faço? Olha, os custos que eu tenho no transporte, a mão de obra, a energia, os custos financeiros e os custos de operação. Do outro lado eu tenho a demanda, e a demanda eu tenho um intervalo pré-definido, porque muitas vezes isso é regulamentado por uma agência. Eu tenho um número de passageiros por metro quadrado. 6 passageiros por metro quadrado no sistema ferroviário é um número considerado de conforto, até 6 passageiros. E eu tenho uma previsão de demanda que é calculada. A partir dessa previsão, a partir dessa previsão, passageiro por metro quadrado, intervalo, eu consigo calcular qual vai ser o intervalo entre trem, quantos trens eu vou precisar, e a partir daí, quanto cada trem custa, quanto custa energia, quanto custa operar aquilo, quantas estações eu vou ter, chegando então ao valor da tarifa. Mas hoje o que acontece? O número de passageiros por metro quadrado já por determinação já é de 3 por metro quadrado, para atender a questão do distanciamento. A previsão já não existe mais, ninguém mais consegue fazer previsão da demanda. Hoje, o sistema sobre trilhos está trabalhando aí na faixa dos 50%, alguma coisa, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas está trabalhando nessa faixa. E o intervalo entre trens é mantido, de maneira que eu tenho o material rodante circulando, as estações funcionando, esses custos se mantêm. Então, a mão de obra, a energia são os mesmos, os financeiros são os mesmos, a operação é a mesma, só que eu tenho menos gente entrando no sistema. Tem que arrumar um jeito de equilibrar essa balança. Tem que arrumar uma maneira de equilibrar isso aqui. O Luiz Valença, presidente da CCR, ele entende que essa situação de restrição pode, em função dessa pandemia, pode trazer oportunidade, criou oportunidade para a gente repensar as formas de transporte, trazer racionalidade, eficiência, adotar conceitos flexíveis, inteligentes e virtuais. Mas como fazer isso sem penalizar transporte sob demanda? Como é que eu vou ter transporte sob demanda no transporte sob trilhos? É muito difícil, né? Vou esperar a plataforma encher para mandar um trem lá pegar as pessoas. Tem lugar que nunca vou mandar trem lá. Então, alguns conceitos aqui são um pouquinho mais complicados de serem aplicados em determinados sistemas. Mas, sem dúvida alguma, tudo isso passa, sim, por uma mudança radical na forma como se pensa o transporte. E aí a gente pensa, bom, e a tal da inovação, então, que a gente precisa nesse sistema de transporte?
Aqui é um exemplo na Holanda, em que um VLT aqui tem um vagãozinho que leva as bicicletas. É uma forma de atrair o usuário, é trazer mais usuário para o sistema. O usuário consegue chegar até aquele vagãozinho, leva a bicicleta dele e depois ele termina a viagem dele lá, como fala, ele consegue fazer a última milha com a bicicleta dele. Oferecer locais para estacionar bicicleta, scooter, qualquer tipo de aparelho que permita fazer a última milha, atrai o usuário. Qualquer um desses vai atrair usuários. Por outro lado, a gente vê hoje um aumento a gente vê um aumento do número de carros nas ruas porque as pessoas estão com medo de utilizar o transporte público. Elas estão preocupadas em utilizar o transporte público por conta do contato, por conta dessa questão. Quem sabe com a vacinação isso vai mudar. Mas eu tenho participado de muitas reuniões e existem setores que estão acreditando que a demanda pré-pandemia só vai voltar em 2030. É comum falar em retorno aos números da pré-pandemia em 2025. E como é que vai funcionar ao longo desse tempo? O que vai ser feito? Então, é necessário pensar nessa inovação. E a inovação, sem dúvida alguma, passa por novos modelos de financiamento do transporte público. Não da implantação, mas da operação. Existem 4 eixos aí que já são de conhecimento dos gestores, operadores e tal, que fala da redução de rede e frota, já que se espera uma redução permanente da demanda entre 20% e 30%, por conta da percepção do home office, por conta da verificação que não é mais necessário estar no escritório todo dia, que existem diversas atividades que podem ser feitas fora do escritório e que uma reunião quinzenal talvez seja o suficiente. Outra é rediscutir o valor da tarifa, né? E por aí passa a questão de que está junto com a de baixo, que é buscar forma de financiamento público para o transporte. E reduzir os principais custos do setor. O custo da energia, por exemplo, é responsável por uma grande parcela do valor da operação e ser rediscutido isso aí. Como é que a gente pode melhorar? Então, essa perspectiva vista até agora de financiar o transporte coletivo, a sociedade toda deve enxergar isso aí. E o Estado precisa gerir fundos para manter essa estrutura em pleno funcionamento, entendendo que ela é uma função social, é uma função que faz a cidade, o Estado, a federação funcionar. O sistema de transporte é tão importante quanto a rede de água e energia elétrica. E, então, uma das ideias que existe nisso aí é a criação de tarifas sobre os veículos particulares motorizados, caminhões, motos, carros. E esse valor arrecadado podia ser colocado em um fundo para custeio do sistema de transporte público e gratuito. Tem mais alguma coisinha aqui? Diferente daqui do Brasil, os outros países têm socorrido o setor de transporte coletivo porque eles entendem a essencialidade, como é essencial para o funcionamento da sociedade. E, geralmente, o transporte público é subsidiado. Poucos lugares o transporte público não é subsidiado. Então, por que a gente não tem um fundo para isso? É um serviço público, tem que ser tratado como tal, mas ele é muito enxergado como um negócio e não só como um serviço público. Tem um exemplo aqui de Porto Alegre, que está votando um pacote de medidas, tá? Eu não sei em que pé que está isso, mas para cobrar, por exemplo, o pedágio urbano, para que carros, ao circularem no centro da capital gaúcha, paguem um valor para circular nesse local, tal como ocorre em Londres. De tudo isso aí que eu fiz um balanço do que eu olhei, o que é negativo e que pode ajudar a financiar o transporte? Reduzir a frota, extinguir ramais e diminuir a oferta. Consequentemente, se eu reduzo a frota, diminuo a oferta, faço extinção de ramais, a mão de obra desses lugares vai ser dispensada. Essa mão de obra vai ser dispensada e tudo isso aí eu vou gastar menos energia, eu vou ter menos manutenção, vai ficar mais barato, sim, só que a que custo? Por outro lado, existem algumas ações
para financiar o transporte público, como atrair o usuário. De alguma maneira, conseguir atrair esse usuário para dentro do transporte público, mostrando para ele que é bom o transporte público, que ele pode ser vantajoso para ele o uso do transporte público. A criação de um fundo, seja no combustível, seja um pedágio urbano, seja no uso do solo. Por exemplo, as pessoas que estão no entorno das estações de metrô, das estações de trem, os imóveis delas, principalmente os comerciais, são valorizados. Então, por que não ter uma parcela diferente de IPTU para esse uso do solo diferenciado? Porque aquele estabelecimento, aquele local é privilegiado com a proximidade do transporte público. Por que não que ele também contribua com isso? E também pensar na desoneração na folha de pagamento, né? Pensar de alguma maneira existirem mecanismos para que as empresas de transporte paguem menos imposto sobre mão de obra, paguem menos imposto de uma forma geral do que o restante das empresas. Eu espero que com isso aí eu tenha dado uma ideia geral do que eu penso sobre isso e quais são as minhas ideias para que possamos financiar esse transporte público. É lógico que é uma visão muito rasa ainda, e eu espero que durante essas 2 horas a gente possa aprofundar essa discussão e talvez encontrar alguns caminhos que possam ser discutidos e ampliados e talvez sugeridos para os nossos governantes e para os nossos legisladores. Tá bom? Muito obrigado. Volta, Licínio, está contigo novamente, tá? Obrigado, que eu estava falando sem microfone desligado. Obrigado, Igor. Suas ideias batem em cima do que a gente está olhando, sua contribuição é muito importante nesse detalhamento. E agora eu queria chamar o outro trilho urbano que a gente tem aqui, que é o Márcio Ranas, que é presidente do VLT Carioca, que atende com um sistema altamente moderno e já tem um subsídio, pelo menos está escrito que tem um subsídio da prefeitura, né? Márcio, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Luiz. Eu trouxe também uma apresentação rápida, se eu puder compartilhar aqui a tela. Já está autorizado. Tá. Quem está de mão levantada, por favor, aguarde a segunda apresentação para a gente fazer. E se inscreve no chat, por favor. Vocês já estão vendo, né, a apresentação? Está perfeito. Tá. Perfeito, Márcio. Obrigado. Bom, então, falar rapidamente do projeto do VLT, né, só para quem eventualmente não conhece. Então, a concepção do projeto foi criar uma conexão entre os modais que abastecem o centro do Rio. Então, o objetivo da criação do VLT foi que os modais que chegam ao centro do Rio parariam na extremidade do centro e que a distribuição de passageiros no centro do Rio fosse feita prioritariamente pelo VLT. Também propunha, né, e tinha como objetivo a integração dos bairros da região portuária ao centro do Rio. Região portuária, né, para quem não conhece aqui a cidade, ele fica do lado do centro financeiro da cidade. A nossa estatística é que hoje 70% dos empregos estão no centro do Rio e apenas 5% das moradias estão no centro do Rio. Então, isso obriga, né, um movimento pendular das pessoas indo e voltando do trabalho, todo dia se deslocando ao centro e voltando do centro para casa. Então, ter um bairro ao lado do centro que estava subutilizado, né, com muitos imóveis vazios, degradados, e colocar um transporte de qualidade ali na porta, né, passando por esse bairro, induziria o desenvolvimento, né, e o estabelecimento ali de residências, de empresas também, de comércio, enfim, para que também favorecesse essa questão da mobilidade urbana através de uma readequação do uso do solo, né? Você trazer as pessoas eventualmente para morar mais perto dos seus empregos.
E tinha também como objetivo essa revitalização da região portuária. Então, algumas pessoas até já ouvi comentários, né, falando assim, mas o VLT é caro. Não, o VLT ele não é caro. É claro que se você comparar o VLT com o ônibus, o VLT é mais caro, não tem dúvida, né? Mas, primeiro, você tem que olhar a vida útil, né, de um VLT versus a vida útil de um ônibus. Mas, mais do que isso, na minha opinião, o projeto do VLT Carioca, né, o nosso VLT aqui, ele também tem uma parcela de indutor de desenvolvimento da região que precisa ser olhado também com a contribuição imobiliária que ele faz para a cidade, né? Então, você passar a ter a oportunidade de recolher IPTU qualificado na região portuária, quer dizer, quanto isso tem de valor também para a cidade e para a sociedade, né? Então, ele não pode ser visto só como um projeto de transporte, né? Ele é um projeto mais amplo de reurbanização. Estrutura do projeto, rapidamente também, são 28 quilômetros de via, 27 quilômetros de trilho APS. O trilho APS é a alimentação pelo solo, né? Então, a gente tem um sistema moderno de alimentação elétrica pelo solo e não por catenária, né? Que é o mais tradicional de VLTs. São 29 paradas e estações, são 32 trens, temos 13 subestações de energia elétrica. São 3 principais sistemas operacionais, 6 equipamentos de manutenção e tem um centro de manutenção com 15 mil metros quadrados que fica ali no Santo Cristo. O VLT foi concebido, como eu falei, como modal integrador, né, do centro do Rio. Então, a linha 1 liga o Santos Dumont, passa pela Rio Branco, passa pelo Boulevard Olímpico, chega ali na rodoviária, vai até a Praia Formosa e depois volta por dentro ali da Gamboa, Providência, né, liga de novo no Boulevard Olímpico e volta até o Santos Dumont. A linha 2 é uma linha que liga a Praça 15, passa pela 7 de Setembro, no Saara, na Central do Brasil, chega ali na Gamboa, né, se interliga na linha 1 no Santo Cristo, vai até a Praia Formosa também, e depois volta por dentro ali pelo Equador, Pereira Reis, né, liga de novo na Central e volta até a Praça 15. E a linha 3 foi a última linha implementada. Ela é uma linha que liga o Santos Dumont, passa também pela Rio Branco, mas ele entra na Marechal Floriano e vai até a Central do Brasil e volta por esse mesmo trajeto. Então, são essas 3 linhas que interligam todos os outros modais que chegam no centro do Rio, né? Então, a gente tem ali no Santos Dumont a conexão com o aeroporto, na Cinelândia, Carioca e na Central a integração com o metrô, na Praça 15 tem integração com as barcas, na Parada dos Navios tem integração com os navios de turismo, na Central do Brasil tem integração também com a Supervia, com o terminal de ônibus municipal, na rodoviária tem os ônibus intermunicipais, na Praia Formosa tem o terminal Henrique Ott, ali também de ônibus municipais. Enfim, então a gente tem integração, né, o VLT tem integração com todos os outros modais que chegam no centro do Rio. Bom, falar especificamente sobre o futuro das concessões de mobilidade, focando na questão, né, do financiamento do transporte público, né? Só rapidamente fazer um parênteses aqui antes de ir para o próximo slide, mas o transporte público no Rio, ele surgiu a partir de um empreendedorismo, né, do setor de transporte. Quer dizer, né, o empreendedor ele via uma comunidade se estabelecendo, né, observava que ela não era ainda atendida por nenhum modal de transporte, e ele ia lá, comprava um ônibus ou comprava uma van, né, e passava a oferecer um serviço de transporte, né? Então, ele ia daquela comunidade até algum destino e voltava, e, obviamente, ele era remunerado só pela passagem, já que não era nenhum serviço concedido, né? Era uma iniciativa dele de oferecer um transporte para aquela comunidade que tinha se estabelecido. E esse modelo de remuneração do setor de transporte se mantém até hoje, né? Por isso que a gente só tem hoje pagamento de passagem, né? Quer dizer, o sistema todo funciona com pagamento de passagem. E isso não evoluiu durante todo esse tempo, né? E para piorar a situação, né, toda vez que tem uma integração aqui na cidade do Rio, né, e eu estou falando da integração do bilhete único carioca, a tarifa ainda é dividida. Então, se o passageiro ele pega um ônibus e depois desce e pega um segundo ônibus, a passagem que ele pagou,
né, R$ 4,05, é dividido meio a meio para cada um desses ônibus que ele pegou. Então, você também não cria um incentivo para a integração dos modais, né, e do transporte, porque se ele deixa o passageiro, né, descer e pegar um outro transporte, ele vai ter metade da remuneração daquela passagem que ele teria se ele levasse o passageiro até o final dele, até o destino final. Então, de fato, a gente criou um sistema que não tem, né, incentivo para se fazer integrações, né, entre os modais. Então, feito esse parêntese, né, o efeito da pandemia sobre os meios de transporte foi muito grande, né? Como o Igor, né, meu antecessor aqui, falou, essa demanda do transporte público ela caiu entre 40% e 60%, né, comparado ao período pré-pandemia. Parte dessa perda de demanda ela não retornará, mesmo após o final da pandemia, por conta da mudança de hábito da população e das empresas. Quer dizer, estima-se uma queda de 30%, né, na demanda vis-à-vis o período pré-pandemia. E a perda de demanda ela desequilibra as concessões e coloca em risco a qualidade ou a continuidade do serviço. Bom, e o desafio, obviamente, é como reequilibrar as concessões e manter o serviço à população. Primeira opção, aumentar a tarifa, né? Então, obviamente, aumentar a tarifa afeta a população, que já tem dificuldade de pagar a tarifa atual, né? Aliás, o modelo que nós temos é um modelo perverso, né? Porque o transporte público hoje atende a população que menos pode pagar por ele. E se a população que usa o transporte público é a que menos pode pagar por ele, obviamente, quem está vivendo só de passagem acaba tendo que oferecer um serviço que não é de boa qualidade, porque é o serviço que aquela passagem consegue pagar. E aumentar essa tarifa, então, você prejudica justamente essa população, que já tem dificuldade de pagar a tarifa atual. Prejudicaria a retomada da economia, né, porque, obviamente, você dificultando a locomoção das pessoas, né, você vai dificultar a retomada dessa economia, e diminuiria a demanda, quer dizer, toda vez que você aumenta preço, né, obviamente, algumas pessoas não conseguem pagar por aquela nova tarifa e deixa de usar o transporte. Segunda opção, um subsídio do governo, quer dizer, daria alívio à população que mais precisa do transporte público, mas também comprometeria ainda mais a situação financeira dos governos. Quer dizer, o governo hoje já não consegue, né, pagar as próprias contas, imagina se ele ainda tiver que dar dinheiro para o transporte público, né, tirado hoje da arrecadação atual. Terceira opção seria a otimização do transporte, que reduziria o custo do sistema de transporte, né? E se a gente pensar, né, em pedir subsídio ao governo, né, quer dizer, que o governo vai colocar dinheiro no transporte público, o governo não vai querer colocar dinheiro em cima de um sistema de transporte que não está otimizado, né? Então, hoje a gente tem ainda muita concorrência dos modais, né? Você tem ônibus e trens circulando em cima do mesmo traçado, você tem ônibus e VLT, você tem as vans, enfim, hoje você tem aí uma concorrência entre os modais que não é saudável e que, obviamente, torna esse sistema de transporte atualmente mais caro do que ele poderia ser se a gente tivesse um sistema otimizado, cada um fazendo o seu papel com as integrações. A otimização do transporte também melhoraria o trânsito, né, e reduziria o tempo de deslocamento da população. Se a gente for colocar em termos de possibilidades, né, obviamente aumentar a tarifa é muito difícil, né, na situação atual ainda mais difícil. Quer dizer, ter subsídio do governo, né, é mais possível, mas, de novo, acho que sem a otimização do transporte fica muito difícil de falar de subsídio do governo. E a superação das dificuldades, ela vai passar pela otimização do transporte, né? Cada modal desempenhando o seu papel de forma organizada, integrada e minimizando a sobreposição. E, obviamente, também trabalhando na questão das integrações, né? Hoje, infelizmente, né, também as integrações elas são muito ruins.
Muitas delas são no meio da rua, sem uma cobertura, né? A pessoa tem que atravessar uma avenida para pegar a integração, não tem uma passarela, enfim. Então, também as integrações não foram pensadas e planejadas. Então, nós temos integrações muito ruins e a gente precisaria também trabalhar, né, nessa questão de melhorar a qualidade da integração para que o passageiro, né, não sofra no seu conforto, né, quando sai de casa para chegar ao destino, que ele tenha conforto em todo o seu trajeto. E o trilho, além de sustentável, ele também libera espaço urbano. Aqui nós temos um filminho que é da cidade de Seattle, onde eles fizeram uma animação que colocaram aqui os carros, né, na rua, nessa avenida. Depois eles tiram os carros, mostram as pessoas como se elas estivessem só nos mesmos lugares, mas sem os carros. Depois eles colocam essas pessoas em bicicletas, depois em 3 ônibus e depois no VLT. E vocês vão ver como é que isso libera espaço urbano. Aqui sentados, né, nas bicicletas, em 3 ônibus e no VLT. Então, você vê como é que o VLT, né, requalifica também, né, os locais por onde passa, né, e aí eu faço referência também à apresentação do Igor, né, onde ele fez aquela proposta de um IPTU diferenciado para quem tem o transporte, né, público na porta. Enfim, e aqui a gente vê, né, como é que o transporte público, né, sobre trilhos, aqui disciplinador, ele economiza também esse espaço público, né, e permite a sua melhor utilização. E a gente precisa discutir justamente essa forma de subsídio ao transporte público, né? A população que mais precisa do transporte público é a que menos tem condições de pagar por ele, né? Então, isso é uma realidade hoje. A integração tarifária dos modais é fundamental para que um modelo otimizado seja acessível à população. Então, como eu comentei, quer dizer, hoje ficar nessa questão da disputa da tarifa, né? Já que se tiver integração eu tenho que repartir ela com outro modal, não incentiva, né, a integração dos modais. E os governos devem buscar novas fontes de subsídio ao transporte público, né? E aí acho que o Igor, né, apresentou também, antes de mim aqui, algumas propostas, né, de taxar o transporte individual, né, subsídio para energia elétrica, você ter eventualmente contribuições de IPTU diferenciadas e assim por diante, né? Então, tem modelos de outras cidades, principalmente fora do país, com vários modelos que a gente pode observar e adotar, né? E aqui no Rio, acho que nós somos uma das poucas metrópoles, né, onde o transporte público não tem subsídio. E acho que a pandemia veio para mostrar a necessidade de você ter um subsídio, né, desse transporte para que você tenha um transporte público de qualidade e que ele também fique, de certa forma, mais protegido dessas flutuações de demanda que podem acontecer, né? Se a gente pensar que o transporte público ele é essencial e é um direito, né, do cidadão de ir e vir na cidade onde ele mora, ele tem esse papel social importante e, portanto, deveria também ser, de alguma forma, subsidiado para que ele fosse acessível a todos. Então, é isso, Licínio. Eu fiz uma apresentação rápida aqui também para deixar mais tempo para o debate. Obrigado. Obrigado, Márcio. Realmente a questão é descobrir aonde está o dinheiro, e tem um ponto que não foi tocado aqui hoje, que é a questão de como remunerar os operadores sem vincular o número de passageiros, porque com isso aí a gente poderia ter uma saída melhor. Como é que estão as perguntas, Raul? Nós temos, até o momento, 5 inscritos. Vamos os 3 primeiros, quem são? Ricardo Mussi, Eduardo Nogueira e Ricardo Novaes. Tá bom. Ricardo, uma pergunta, por favor, sempre dentro dessa área. Aí vão fazer 3 perguntas, e depois a gente passa para uma resposta e vamos assim adiante. Licínio, me permite. Pois não.
Eu queria lembrar a todos os participantes que as perguntas devem ser de caráter geral, ou seja, não devemos aqui levar o assunto para o atendimento específico de uma área, de uma população, ok? É de caráter geral, só isso. Tá bom. Ricardo Mussi, de microfone fechado. Alô, Ricardo? Agora sim, agora sim. Agora estão me ouvindo, né? Pois é. Isso. Dentro da apresentação do Igor, né, ele falou da questão Só um segundinho, Ricardo. Você é de alguma instituição ou de onde é que é? Sou da Central Logística. Tá, só para saber de onde está falando. Isso. Da Central Logística. E, Licínio, nós nos conhecemos há muitos anos atrás, quando você fez um manual de proteção ao Denatran, se eu não me engano, de cruzamento rodoferroviário. Naquela época eu era da rede ferroviária. Você está confundindo com o Licínio Portugal, que é meu xará, que é um doutor em mobilidade. Eu sou Licínio Rogério, mas agora é mais fácil de confundir, porque o Licínio Portugal tem um filho também, Licínio Portugal. Então, somos três na área da mobilidade. Foi bom você me alertar. Foi ótimo. Bom, mas voltando então à pergunta, é o seguinte, o Igor, a questão aí do fundo, né, de proteção, que seria utilizado também nos combustíveis, que fim, afinal de contas, se deu a CID, né? A CID foi exatamente criada para isso, né? Era uma parcela do combustível da gasolina que deveria fazer parte desse fundo, né, de proteção ao transporte. E eu não sei, as coisas aqui no Brasil são complicadas. Você tem a lei que pega, a lei que não pega. Quer dizer, na verdade, esse era um volume de dinheiro muito grande e eu não tenho tido notícia, não sei se você tem tido notícia da aplicação desse dinheiro da CID. É isso. Vocês me ouviram? Eu não sei. Ouvi, sim. Sim. Pelo que entendi, vai ter mais 2 perguntas, né? Isso. Sim, perfeito. Está certo. O Licínio está com o microfone desligado, Licínio. Bom, eu vou passar, então, a palavra para o Eduardo Nogueira fazer a pergunta dele. Essa aí, o meu mouse aqui não estava conseguindo falar. Fala, Dudu, e depois já o Ricardo Novaes já fica preparado para fazer a pergunta. Boa noite a todos. Eu gostei muito da explanação. O Ricardo agora fez a pergunta, né? Ele era um dos trechos que eu ia comentar sobre esses subsídios que se pretendem dar. Hoje o estudo nosso aqui é com esse propósito de financiar o sistema público de transporte. Alguém falou sobre as integrações, né? Que é muito mal integrado. Nosso sistema de transporte, todo ele é muito mal integrado, né? É muito mal. As comunicações entre eles são muito mal feitas, né? Até eu, que não enxergo, consigo perceber esse tipo de conflito, né? Alguém falou até que não tem cobertura, você tem que atravessar avenidas e tal. O VLT, que foi muito elogiado aí, né? E alguém mostrou um vídeo falando do VLT em Seattle, né? Certamente, quando tudo é planejado e executado através daquele planejamento, certamente a coisa fica maravilhosa. Eu moro em Botafogo, sou servido para o transporte público, né? No entanto, eu acho que o transporte público aqui, né, que me serve aqui, é muito mal, é de baixíssima qualidade. No entanto, o IPTU já é extremamente escorchante, né? Alguém falou de aumentar o IPTU para as áreas que são servidas de transporte público, que eu acho um absurdo, né? Como eu acho o outro absurdo, essa questão
de quererem taxar mais os veículos sem antes fornecer algo que seja palpável. A CID, né, que está aí nos combustíveis, ela tem como propósito esse tipo de intenção do fundo para asfaltamento, serviço de transporte público, integração de transporte público, servir a cidade como um todo. Já existe lá essa coisa. A gente aumentar uma tarifação a mais, né, no bolso de uma coletividade, seja lá qualquer. O pessoal do Leblon é muito mal servido de transporte público, por exemplo, e paga um dos maiores IPTUs que existem, né? Eu moro na São Clemente. O sistema de transporte que me serve aqui é longe do metrô. Para mim, que sou deficiente visual, é um absurdo. E é um barulho do caramba. O asfalto da São Clemente é uma porcaria. Quer dizer, a minha ideia, o meu pensamento é: eu acho que já deveria haver pessoas dentro do nossa rede de gestores com projetos que sejam mais plausíveis e menos escorchantes das pessoas aqui. A gente paga muito por isso. Por exemplo, o próprio VLT, quando fora construído, ele destruiu centenas de comércios na 7 de setembro. Eu vi lojas falirem em função da obra, né? Que foi lenta, mal executada, mal planejada, porém, portanto, mal executada. Eu mesmo sofri muito com aquela questão lá do que iria fechar Rio Branco para os ônibus. No entanto, os ônibus têm que cruzar a linha do VLT 2 vezes. Algo assim, que ninguém pensou. Tá. Conclua, por favor, Dudu. Não, tá, eu vou concluir. Eu só queria saber o seguinte: por que não oferecer primeiro algo que seja plausível para depois você taxar? Porque para tu tirar os carros da rua, você primeiro tem que dar um sistema de transporte mais eficiente. Tá? Desculpa ter sido muito prolixo aí. Um abraço. Ricardo Novaes. Boa noite a todos e a todos. Meu nome é Ricardo Novaes. Eu estou aqui pelo Movimento Popular Bahia Viva, pelo Fórum Sulano e também sou membro do Fórum de Mobilidade Urbana. São duas questões referentes aos dois palestrantes. Primeiro, foi falado a respeito da questão dos bondes, em que eu coloco a questão ali no Silvestre, em que a estação está fechada já há algum tempo e tem um hospital adventista Silvestre que demanda para os seus funcionários, as pessoas que vão prestar serviço, os acompanhantes, visitantes, essa coisa toda, um fluxo muito intenso com relação a isso. E está fechado e não tem, até agora, pelo menos que eu saiba, nenhuma perspectiva. E é uma forma de demanda. No momento que se fala tanto, e foi muito bem colocado, a questão da necessidade do aumento da demanda, está aí uma alternativa. Outra coisa, já com relação à nossa querida ínsula, é com relação à integração, não digo nem tarifária, mas que pelo menos que haja uma integração entre o VLT e a Barcas, ou seja, foi falado na exposição de que eles chegam até a Barca, mas não há uma integração, ou seja, por exemplo, eu embarco no terminal aquaviário do Cocotá, não tenho como comprar simultaneamente tanto o cartão que me dá direito ao acesso ao terminal, quanto a questão da passagem do VLT. Não há essa integração. Ou seja, você não consegue comprar as duas coisas e vice-versa. Eu não consigo embarcar no terminal de vocês, comprar, ou seja, embarcar dentro do VLT e depois, então, já ter essa integração não tarifária, mas intermodal, que já seria o primeiro passo. A questão tarifária é muito complexa, essa coisa toda, então seria uma segunda etapa, mas pelo menos essa questão, o que facilitaria milhares de pessoas.
justamente no momento, mais uma vez, que foi evidenciado, que é a questão da necessidade de você ter um aumento de demanda. Então, eu estou dando duas alternativas de aumento de demanda para os dois modais que foram representados em palestras aqui anteriormente. Desejo uma boa noite a todos e todas. Obrigado. Bem, só para complementar, já que o Ricardo falou no Silvestre, o Igor, como não tocou no financiamento dos bondes de Santa Teresa, está um bom gancho para isso, né? Igor, depois o Márcio. Muito bem. Só queria deixar claro que quando eu falei sobre o IPTU, eu falei sobre os imóveis que estão na área de influência de grandes concentrações. Não estou falando de todo local que é servido pelo transporte público urbano pagar um IPTU maior, mas com toda certeza, uma padaria que está a 200 metros de uma estação de trem ou de uma estação de metrô, ela tem muito mais movimento do que uma padaria que está dentro do bairro. Então, eu acho que essa é uma maneira de se enxergar a questão do IPTU, não de taxar todo mundo que é servido pelo transporte público urbano, mas sim aqueles locais em que a área de influência de um hub, de uma estação, possibilita que aquele local tenha ganhos maiores. Então, é a questão mesmo do uso do solo. Com relação ao bonde, eu não sei se vocês foram informados, mas tem uma PMI que está sendo conduzida pelo governo para conceder o serviço de bondes, e então tem dois consórcios que estão fazendo um estudo da viabilidade econômico-financeira do bonde. E a partir desse estudo, então, vai ser possível estabelecer quais serão os caminhos do bonde. Tem que entender que o bonde, e eu creio que o pessoal lá do hospital, do Silvestre, todos, eles são servidos por ônibus, né? Não tem só o bonde que chega até lá em cima, tem ônibus que chega até lá em cima. Só me desculpa, mas os ônibus são ocasionalmente, e é muito irregular, e é distante. Você tem que subir uma rampa muito íngreme, debaixo de sol inclemente ou de chuva, como está acontecendo hoje aqui no Rio de Janeiro, e torna muito escorregadio, andar lá em cima ainda mais de 800 metros para poder chegar no ponto. Me desculpa a intervenção. Tá bom. De qualquer maneira, o bonde ele tem a função, o DNA dele é muito mais turístico do que o transporte de pessoas, né? É só olhar o quanto de pessoas são transportadas turisticamente e as pessoas que são transportadas no dia a dia, e vale dizer que os usuários do bonde, que são de Santa Teresa, não pagam o bonde, o transporte lá para eles é gratuito. Então, só quem... o bonde, a arrecadação dele de um ano consegue pagar um mês do serviço para ele. Então, levar até o Silvestre é uma questão que deve ser discutida e enxergada do ponto de vista turístico. E isso está sendo avaliado e estudado pela PMI. Tá. Márcio. Bom, em relação à pergunta do Ricardo Mussi, Ricardo, eu não sei sobre a CID, né? Enfim, realmente não sei do que está sendo feito com a CID, se é que ela está sendo, ainda está sendo arrecadada. Eu acho até que não. Eu acho que hoje não está, e o valor que foi feito não foi utilizado para nada do que ela se propunha. Pois é, eu acho que isso aí caiu. Mas, se eu não me engano, o setor elétrico tem um subsídio parecido, né? Onde se arrecada um pouquinho de todo mundo para que sirva de subsídio para as usinas. Então, pode-se pensar num modelo parecido, né, para o setor público, quer dizer, para o transporte público, enfim, em cima de uma taxa, talvez, da gasolina, fosse o caso mesmo. Mas, infelizmente, às vezes as boas ideias, né, acabam não indo para frente, né? Com relação à questão, né, de melhorar o transporte primeiro, antes de se pensar em subsídio ou alguma fonte de arrecadação para custear o transporte público, foi isso que eu falei.
Sim, pois não. Espera aí. Mas foi isso que eu apresentei, né, num dos meus slides, né, que eu falei da questão de otimizar o sistema de transporte, né, público primeiro, né, e aí, obviamente, precisa quer dizer, do governo, né, do órgão público, fazer esse estudo e planejar esse transporte público, né, e planejar, inclusive, as integrações, né, que também foi comentado aqui, porque realmente a gente não fez um planejamento, né, nem do transporte, nem muito menos das suas integrações, né? E isso é de fundamental importância para que o sistema quer dizer, tenha um custo, né, capaz da sociedade pagar por ele, né, seja por que fonte for, né, seja por IPTU, por taxa do combustível, por, né, taxar pedágio urbano, enfim, seja a forma que for, né, que vai subsidiar esse transporte, mas ele primeiro precisa ser otimizado, concordo plenamente. O Japão, por exemplo, ele permite à operadora de transporte público explorar os imóveis do entorno, né, das estações, e isso serve também como forma de subsídio para o próprio transporte. Tá? E com relação à questão do comércio na 7 de setembro, né, eu não estava no VLT nessa época ainda, mas teve, quer dizer, foi junto, né, uma obra ali de construção da linha 2, ao mesmo tempo em que a gente começou a passar por uma crise aqui na cidade. Né? Então, quer dizer, a crise somada à obra, com certeza pode ter tido impacto no comércio, mas a gente acredita que o maior impacto foi da crise econômica e não necessariamente da obra, né? Mas a obra requalificou a região. Então, hoje surgem comércios, né, até mais bem estruturados ali na 7 de setembro e infelizmente, não tem como, né, quer dizer, implantar um sistema de transporte sem perturbar, né, o funcionamento da região por algum tempo. Né? E, por último, questão do Ricardo Novaes, né, Ricardo, você falou da integração VLT com barca, mas hoje o RioCard funciona nos dois modais. Né? Eu confesso que eu não entendi ali o ponto que você fez, né, de que não consegue comprar um bilhete para andar nos dois. Né? Não consigo. Hoje... Não tem, ou seja, o que eu estou falando é o seguinte, hoje você não consegue, não questão de subsídio, eu estou dizendo 100%, 100% da barca e 100% do VLT, eu não consigo, né, no terminal aquaviário do Cocotá, comprar os dois bilhetes, da mesma forma que eu não consigo, junto ao VLT, comprar os dois bilhetes. É sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre subsídio. Ainda não estou entrando nessa... Deixa eu explicar uma coisa. O Ricardo não usa bilhete único, por isso que daí a pergunta dele. E também tem uma outra questão, que é a questão de conciliação de horários, porque eu já percebi que já acontece isso. Ou seja, não há uma programação de tal maneira em que a chegada dos trens seja coincidente antes da partida da barca. Eu já percebi isso. Há alguns momentos, só depois que a barca partiu, é que chega o trem. Perfeito. Essa integração é muito difícil, viu, Ricardo? Porque a gente não tem um sistema de comunicação entre as duas empresas, né? E precisaria ter um centro de operações único, né, para poder coordenar as barcas com os trens. Mas, de fato, se a gente pudesse fazer isso, conseguisse fazer isso, sem dúvida, ajudaria a integração, né, e aumentaria o conforto do passageiro, com certeza. Raul, conte mais. Deixa eu fazer só uma intervenção, Licínio, com relação ao que o Márcio falou da utilização de imóveis. Washington tem um modelo muito bem resolvido da utilização de imóveis ao longo das linhas do metrô, e a China, então, nem se fala nisso aí. A China chega a ter, de receita acessória, valores às vezes até maiores do que a da arrecadação no transporte. A cada estação eles erguem um shopping center e exploram isso aí. Quem pode dar uma opinião sobre isso também é a Sônia, que está aqui presente. Eu ainda não fui para a China, mas uma hora que eu for... Não, mas a Sônia já deve ter estudado como aproveitar
a parte de cima Sim. da linha de trem, mas isso, se ela quiser falar, depois fica à vontade. Raul, Temos mais 3, que são eu mesmo, Alcebiades e Licínio. e a gangue toda reunida. Fala, Raul. Bom, a primeira pergunta dirigida ao Igor. O Igor, eu fiquei com a impressão que você falou muito em seu nome. Eu queria ouvir assim qual é a posição do governo do Estado em relação a essa questão do financiamento. Se é que há alguma posição definida. Se não houver, tudo bem. Eu ia fazer uma pergunta específica em relação ao bonde de Santa Teresa, mas eu acho que você, de certa forma, já respondeu quando você comentou que um ano de arrecadação paga um mês de custo. Acho que foi isso que você falou, não é? Bom, agora, 2 perguntas para o Márcio. Ô, Márcio, pelo menos no início na composição acionária inicial do VLT Carioca, havia empresários de ônibus. Eu acho que ainda há. Você comentou do problema de concorrência entre modais e comentou, inclusive, concorrência VLT ônibus. Isso não se consegue, de alguma forma, resolver internamente dentro da própria composição acionária da empresa? E a segunda pergunta para o Márcio, e também, de certa forma, que tanto o Igor quanto o Márcio falaram nas receitas acessórias, a CCR é uma empresa de grande porte, né? Por que ela... Ou por que, vamos falar de maneira geral, não da CCR especificamente, por que os empresários de transporte não buscam receitas acessórias como os exemplos que foram dados aqui? Por exemplo, eu fiz doutorado em transporte há pouco tempo atrás e estudei bastante a questão do Japão. No Japão, os negócios acessórios são muitos. Uma empresa de transporte ela tem até time de futebol, ela tem até igrejas, acredite se quiser. Ela faz de tudo para gerar movimento no entorno das suas estações e, com isso, ela ganha pelos 2 lados. Por que isso no Brasil não acontece? É isso, Alcebiades. Gostaria de dizer o seguinte: eu simpatizei muito com a fala do Igor, quando ele falou do ponto a ponto. Eu sou Alcebiades, sou engenheiro eletricista. Está chiando, Alcebiades. Oi? Está com um chiado. Então, chiado grande por trás. Então, vou fazer o seguinte. Vou tentar colocar um microfone. Melhorou agora? Não. Continua. Não? Continua chiado, Alcebiades. Agora parou. Agora parou? Agora melhorou, né? Pode falar, então. Tá. Não, a minha apresentação, eu sou engenheiro eletricista e sou usuário esporádico de transporte público. Eu gosto muito dessa questão que o Igor falou, do ponto a ponto. Tem coisa melhor do que você sair da tua porta de casa, chegar onde você quer, sem ter que fazer baldeação, sem ter que ficar aguardando um transporte chegar, né? E outra coisa que eu queria dizer é que eu não estou convencido, pela observação que eu vejo por aí, de que a perda de demanda no transporte público seja devido à pandemia, às medidas protetivas. Eu imagino o seguinte: se o transporte público, que hoje existe aí,
fizer uma promoção de tarifa pela metade do preço, provavelmente vai explodir a demanda lá. Quer dizer, normalmente o usuário tem uma tendência a procurar o menor custo de deslocamento, né? Então, isso afeta a demanda. E do jeito que está organizado o sistema de transporte, é muito ruim. O cara tem que fazer opção, porque ele vai ser obrigado a pagar 2 tarifas, né? E não uma só. Quando eu falo no bilhete único, eu andei vendo alguma coisa sobre bilhete único e fico assim, barbarizado, né? Porque o bilhete único não é único, são vários bilhetes. E para você utilizar esse bilhete único, você precisa fazer um curso, né? Quem não utiliza o bilhete e quiser começar a utilizar, tem que fazer um curso, né? Eu não concordo muito com essa questão do governo socorrer empresas, né? Eu fico imaginando o seguinte: é muito colocado que o transporte é um dever do Estado. Ora, eu acho que se é dever do Estado, o Estado tinha que assumir o transporte, né? É lógico que nós temos as empresas, o material rodante e toda atividade empresarial, ela tem que ser remunerada e ela precisa ser remunerada e ter o seu lucro, porque senão não vale a pena. O negócio só é bom quando é bom para os 2 lados. E alguém falou aí na questão da coordenação do planejamento. Eu não acredito que quando você coloca meia dúzia de pessoas num processo de decisão, você tem uma coordenação. Não chega. O interesse ele sobrepõe ao interesse maior do transporte, que é criar um transporte rápido, seguro, acessível, né, para a população. Isso daí ela fica escamoteado pela questão do lucro, da lucratividade. E quanto maior, é melhor, né? Então, você faz de tudo. Nós temos exemplos, por exemplo, da Barcas, os trens, o bonde de Santa Teresa, eles funcionavam, sempre vai haver crítica, né? Mas as barcas transportavam muitas pessoas e tinham um grande lucro, não tinha subsídio, não tinha nada, porque era financiada pelo Estado, né? O trem também é a mesma coisa. Chegou a um ponto do pessoal fazer comparação, dizer que ele chegou a transportar 1 milhão de pessoas, né? E depois de privatizado, pelo menos os números que chegam, não sei se são reais, não chega a esse ponto. A mesma coisa do bonde de Santa Teresa, que você tinha a opção, aquela opção que era própria do Rio de Janeiro, se você não tiver como pagar, você vai no trilho, né? Vai no trilho? Não, no extremo. E hoje só se vê aquele negócio como um modelo empresarial, que é turismo, né? Então, colocar um bonde lá, perturbando, atrapalhando Santa Teresa só para fazer turismo, eu não acho que seja uma boa, não. Aquele material ele foi projetado e trabalhou muito tempo, né, transportando as pessoas lá. E essa coisa degradou quando veio alguns dirigentes aí que resolveu mudar o formato do bonde, botar cerca no bonde, tirar o estribo do bonde, e levou a nada. Teve até vergonhas passadas, né, quando se inaugurou um novo sistema de bonde e o bonde não conseguiu sair da garagem, arrastava no chão, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: tem como quantificar nesses transportes o custo por quilômetro, que aí sim o Estado assume o pagamento, mas ele faz a coordenação e o planejamento desses transportes. A questão é saber qual o custo por quilômetro, aí embutida a lucratividade das empresas, e essa é a minha pergunta. Quanto é que é o custo por quilômetro? Bem, complementando, eu não estou falando em nome do pessoal de Santa Teresa, mas a grande discussão do pessoal de Santa Teresa com os bondes
foi que fez um sistema totalmente inadequado porque existia, e atualmente ele tem muitos poucos carros rodando, por isso ele não consegue atender as pessoas e só o turista está passando ali. E se você tem a questão de não pagar, isso foi um artifício que o governo utilizou para tentar, entre aspas, ficar de bem com o pessoal de Santa Teresa. Essa questão do bonde teria que ser muito discutida, não construíram o ramal de Paula Matos e a parte do Silvestre também não foi feita, mas o que existe hoje é uma coisa completamente diferente do que existia antes da reforma, que fizeram um monte de besteira, Frankensteins, etc. e tal. Então, se o Igor puder explicar isso, seria bom. E a questão que o Alcibiades levantou é interessante, e saber por que a gente não consegue que os ônibus venham até a beira-mar, por exemplo, ou até a rodoviária, e entregue os passageiros para o VLT para ele distribuir pela cidade. Porque você tem um ônibus atravessando da central até a beira-mar, demorando 40 minutos na parte da tarde, enquanto o VLT faz isso em 15 minutos. Então, você tem linhas que engarrafam o centro da cidade e não existe uma coordenação para isso. Você tem o bonde, que é estadual, o trem e o metrô, que são estaduais. O metrô é estadual, mas ele só atende o município do Rio. E você tem os municipais, e você não tem uma coordenação da região metropolitana que faz sobre isso. Então, a questão é a questão inicial. A gente não pode deixar na mão do passageiro para pagar isso. Mas, evidentemente, você não pode pegar um dinheiro. Vai dar dinheiro para esses ladrões aí, é o que, quando você fala em dar dinheiro para a empresa de transporte, falam isso. Você tem que ter um sistema onde elas entrem em concorrência para operar uma determinada frota, seja ela de trem, de ônibus, de VLT, durante um certo tempo. No VLT, pelo que eu entendi, tem uma equação parecida. Eu gostaria até que o Márcio falasse na questão do número mínimo de passageiros, quanto que o VLT recebe da prefeitura, porque o bilhete a gente paga R$ 3,80, acho que ainda está essa tarifa. Isso vai para o caixa da prefeitura através do Rio Card, depois volta para o VLT, e é isso. E eu não lembro qual dos dois que falou a questão da tarifa de luz, que tem isso. A gente tem exemplos de como financiar a iluminação pública da rua, que você paga taxa de contribuição de iluminação pública na sua conta de luz e ninguém sai na rua botando uma moedinha no poste para ele acender. Então, o sistema de transporte deveria ter algo parecido, porque, já que é um direito social, como a saúde e a educação, você teria que ter meios de fazer isso. E quem anda de carro é um privilegiado. Andar de porta a porta é muito bom, mas isso é um privilégio, então tem que custar muito caro. Não é por aí que a gente vai resolver, porque o carro, como o Márcio mostrou, ocupa um espaço absurdamente grande e requer um investimento muito grande do Estado. Então, para responder a Igor, depois Márcio, e depois a gente volta para as perguntas. Bom, com relação à política de Estado, eu realmente não posso falar. A opinião que eu estou expressando aqui, a minha opinião, e inclusive com essa mudança de secretário, tudo, eu acho que seria até leviano da minha parte dizer qualquer tipo de política que o Estado queira adotar, né? Então, respondendo ao Raul, a opinião é minha e não sei de política de Estado. Com relação ao bonde, eu acho que o Licínio colocou bem, é um assunto que tem que ser mais bem discutido e talvez um fórum específico para o bonde, porque tem muita coisa lá que precisa ser pensada e melhorada e tratada para que ele seja efetivamente
um sistema de transporte lá atendendo, é um sistema de estado que atende um bairro do município carioca. Mas eu não acho que o fato dele ser o turismo seja ruim para ele, não, porque Santa Teresa é um bairro bucólico, tem muitos artistas plásticos, tem muitos restaurantes, então eu acho que é um ponto de atratividade sim para o turismo. Não que seja só para o turismo, mas eu acho que tem muita atratividade para o turismo, sim. Eu acho que é interessante essa questão. E não tem mais o estribo, porque o estribo era perigoso, né? O estribo causava acidente, então... O estribo tem, mas hoje ele é retrátil. Quando o bonde vai sair, o estribo é recolhido. Mas não dá mais para viajar no estribo, não tem mais como. Márcio. Ok. Bom, com relação à pergunta do Raul, a concorrência VLT ônibus, né, se não consegue resolver dentro da empresa, já que os ônibus também são acionistas. De fato, Raul, os ônibus eram acionistas no início, ainda são, né, através da Rio Par. Agora, tem outros acionistas também, né, no VLT. Então, quer dizer, ali a gente não discute a questão do ônibus especificamente, né? Quer dizer, ali o que a gente discute é o interesse do VLT. E é claro que o ônibus vai sempre defender o interesse dele também, né? Então, apesar de fazer parte do conselho, enfim, né, é um dos acionistas do VLT, nesse caso específico, você tem ali um conflito de interesse, pelo que eu comentei, né? Porque você fazer a secção da linha de ônibus e integrar com o VLT significa que o empresário de ônibus está abrindo mão de metade da tarifa. E isso hoje não, né, quer dizer, acaba sendo um desincentivo, né, para que você tenha a integração. Eu acho que a gente primeiro precisa resolver a questão, né, dessa integração tarifária, e aí você cria as bases para que a gente possa, sim, né, sentar e otimizar essa integração, né, entre VLT e ônibus, assim como também outros modais, né, a gente poderia fazer, mas de fato é uma questão e o pessoal do ônibus é muito correto, tá, Raul? Então, às vezes a gente vai discutir alguma questão onde eles se sentem em conflito de interesse, eles se abstêm da discussão, tá? E algumas vezes até sai da sala, não participa da reunião sobre aquele assunto específico por conta do conflito de interesse nesse caso, tá? E a outra pergunta, né, por que os empresários de transporte não buscam explorar os negócios no entorno aí das estações, né, como eu comentei, eu acho que isso está começando, viu, Raul, cada vez mais a ser parte, né, do planejamento ali e do próprio negócio, né? Em São Paulo já é mais comum você ter os terminais de integração sendo explorados pelas operadoras, né? Aqui no Rio nós não temos ainda, mas eu acho que nós vamos caminhar nesse sentido também, tá? E é interesse sim das concessionárias, né, de também operar o terminal, explorar ele comercialmente, né, alugar loja, enfim, né, quer dizer, fazer ali também um centro, né, que atraia não só, quer dizer, não só traga conforto para o passageiro, né, porque se você tem um terminal bem estruturado, bem organizado, limpo, enfim, traz conforto também para o passageiro, mas também traz renda, né, para a própria concessionária, e isso ajuda, né, a pagar os custos do transporte público. Então, acho que a gente vai começar a ver cada vez mais isso também aqui na cidade. Agora, eu acho que o que está no cerne aí da questão, né, dessa exploração também é o próprio planejamento, né, porque se a gente não faz um planejamento justamente desse sistema de transporte, né, de forma que ele seja integrado e tudo mais, fica difícil você, né, capturar essas oportunidades, né, de exploração ali do entorno dessas estações, né? Mas eu acho que a gente vai sim caminhar nessa direção. Com relação ao comentário do Alcebiades sobre a questão do custo por quilômetro, Alcebiades, eu acho que essa é uma discussão importante, né? Porque hoje nós temos um subsídio do governo do estado para integração tarifária, né? E até voltando ao ponto do Raul, né? Raul comentou sobre essa questão do subsídio também. São Paulo subsidia o transporte público com 4 bilhões por ano, né?
e o Estado do Rio com 300 milhões de reais. Quer dizer, é uma desproporção, né, muito grande a diferença do subsídio lá e aqui. Mas eu acho que tem que passar por essa discussão se o subsídio deveria ser na tarifa ou se o subsídio deveria ser para a empresa, né? Porque existem, sim, modelos onde o governo paga, né, para ter o transporte na rua funcionando, né? Então ele paga por quilômetro rodado, né, enfim, por cobertura ali, né, daquela área, e de ter o transporte disponível, e o que o operador recebe é uma tarifa, né, menor, mas uma tarifa de uso, né, para que pague os custos variáveis, né, mas de sim ter um custo por quilômetro que seja subsidiado pelo governo. Com relação à pergunta do Licínio, né, do contrato do VLT, o contrato do VLT é um contrato bem mais moderno, né? Ele foi feito há pouco tempo e ele é bastante robusto no sentido de prever muitas situações, né? Então, a gente tem, sim, um pagamento fixo mensal, né? A prefeitura paga, quer dizer, deveria, pelo menos, pagar uma tarifa fixa, uma parcela fixa mensal. Isso vem muito em função do investimento ter sido feito, né? Quer dizer, 50% praticamente do investimento ter sido feito pelo parceiro privado. Então, a gente tem, né, um modelo de PPP, diferente de outras concessões onde o governo faz todo o investimento e concede a operação, né? No nosso caso é diferente, quer dizer, a gente colocou dinheiro para construir o sistema, né? Então tem um pagamento fixo mensal da prefeitura. Ele pode ser interpretado de uma forma mais simplista como sendo a prefeitura comprando a prestação do VLT, porque no final da concessão todo o sistema, os trens, os prédios, né, os trilhos, enfim, tudo passa a ser da prefeitura, né? Mas se a gente for olhar de uma forma mais profunda, né, isso não deixa de ser um subsídio, porque se o VLT fosse fazer um investimento e retornar esse investimento só com passagem, né, essa passagem teria que ser muito cara. Então, ele é, sim, né, nesse caso, uma forma também de subsídio da passagem do VLT. Além disso, o nosso contrato ele também tem uma previsão de um compartilhamento de risco de demanda. Por quê? Né? Quando foi feita a licitação, o próprio termo de licitação ele informava uma demanda prevista e era obrigação das proponentes, né, apresentar, quer dizer, o seu planejamento em cima daquela demanda prevista. Só que, no caso, a demanda prevista, para que ela acontecesse, né, tinha uma série de premissas que também estão previstas no contrato, né, que seria, por exemplo, a reorganização das linhas de ônibus no centro, a inclusão do VLT no bilhete único carioca e a inclusão também no bilhete único estadual. Tinha a premissa de desenvolvimento, né, de fomentar o desenvolvimento da região portuária. Então, tinha uma série de premissas, né, que dependia muito da ação do poder público. Então, quer dizer, isso já veio também, né, como proposta da licitação, o modelo de contrato, onde você teria, então, um compartilhamento de risco dessa demanda nos primeiros 10 anos. Para quê? Para se criar também um incentivo para o poder público de implementar o que ele disse que ia fazer para que aquela demanda acontecesse, né? Mas se por acaso essa demanda também ficasse acima do que estava previsto, quer dizer, como a proposta, né, da concessionária foi baseada naquela previsão de demanda, a concessionária... Qual é esse número, qual é essa previsão? E quanto vocês estão transportando hoje em dia? Quer dizer, hoje em dia não, pré-pandemia. Então, a previsão era de em torno de 250 mil passageiros por dia útil. Tá? Essa era a previsão já no segundo ano dessa mitigação, né, do risco de demanda. Antes da pandemia, nós estávamos transportando 110 mil passageiros por dia útil, mas a gente estava ainda no ramp-up da linha 3. A linha 3 começou a funcionar no final de outubro de 19, e aí, em março de 20, a gente já começou a pandemia, né? Então, a gente vinha num crescimento da linha 3 bem rápido até, porque antes de inaugurar a linha 3, a gente estava na casa de 80 mil, né? E em fevereiro, aí, antes da pandemia, já estava na casa de 110 mil.
A linha 3, como ela faz essa integração da Central do Brasil e passa pela Rio Branco, né, distribuindo as pessoas ali pela Rio Branco, ela era a linha com maior previsão de demanda do sistema. Então, ela não tinha chegado ainda na maturidade. Tá? Só que a gente tinha também uma estimativa de que, se fosse feita a reorganização, né, das linhas de ônibus como previsto, e mesmo sem o desenvolvimento da região portuária, e mesmo com a integração do bilhete único estadual tendo sido muito modificada, né? Quer dizer, as regras do bilhete único estadual sendo muito modificadas depois da concessão, mesmo assim a gente chegaria perto de 200 mil passageiros por dia útil, se tudo que era obrigação da prefeitura tivesse sido feito. Essa demanda, essa mitigação do risco de demanda, ela tinha algumas bandas também de variação. Então, se a variação ficasse em mais ou menos 10%, nem a concessionária teria que devolver nada, nem a prefeitura deveria pagar nada se ficasse abaixo. E se fosse entre 10% e 20%, seria metade. Quer dizer, ou eu teria que devolver metade, ou a prefeitura teria que me pagar metade. Então, na verdade, dos 250 mil, né, o que a prefeitura teria que pagar, se fosse o caso, seria 215 mil, e não 250. Tá? Então, pela nossa estima, eu estaria muito perto, né, dos 200 versus 215, mais ou menos. Agora, o valores que você recebe não é os 3,80, né? Não, então, essa é outra inovação, eu diria, né, ou modernidade do nosso contrato, né, porque o que acontece, a passagem do usuário é 3,80, mas nós temos uma tarifa técnica. Então, o que eu sou remunerado é a tarifa técnica vezes o número de passageiros que eu transportei. A tarifa técnica ela é menor do que a tarifa do usuário, né? E por que tem essa diferença? Porque, como você tem gratuidades e até evasão, né, no caso nosso, como a validação ela é dentro do trem e não tem catraca, essa diferença entre a tarifa do usuário e a tarifa técnica era para cobrir, né, a evasão e a gratuidade, de forma que, né, a prefeitura não tivesse que pagar por isso. Né? Quer dizer, quem estaria pagando pela gratuidade e evasão seria o próprio passageiro, como já acontece nos outros modais, só não tem esse mecanismo sofisticado. Né? A questão aí, Licínio, é que quando o VLT foi implantado, né, quer dizer, desde que ele foi implantado, a tarifa é 3,80 do usuário, ela nunca foi reajustada. Né? E a premissa do VLT, quando ele foi implantado, é que, como seria feita a reorganização das linhas de ônibus e, portanto, não teria concorrência ao VLT no centro do Rio, a tarifa do VLT, na época, ela era compatível com a tarifa do metrô, porque o metrô seria o único concorrente, né, no centro. Então, a gente tinha a mesma tarifa, quando inaugurou, a mesma tarifa do metrô. De lá para cá, o metrô vem reajustando a tarifa, os ônibus reajustaram as suas tarifas também ao longo do tempo, e a tarifa do VLT nunca foi reajustada. Então, hoje, a gente está com uma tarifa de 3,80, que é mais barato do que o ônibus, que é 4,5, e bem mais barato do que o metrô, que é 5,80, se eu não me engano. Né? Então, também tem essa questão, né, de que a tarifa ao usuário nunca foi reajustada. E isso, obviamente, traz mais custo ao município, né, desnecessariamente, porque, como o município paga por passageiro transportado, se você tem essa diferença de tarifa, né, e essa diferença ela foi apertando ao longo do tempo, né, entre a tarifa do usuário e a tarifa técnica, acaba que essa conta, né, ela é paga pela própria prefeitura. Certo. Raul, tem mais alguém inscrito? Tem. Tem Antônio Carlos, o Ricardo Mussi, novamente, e o Cláudio Tostes deixou uma pergunta que eu vou tomar como sendo minha, ou seja, eu também estou inscrito. Tá. Então, pela ordem aí. Antônio Carlos. Boa noite a todos. Boa parte da minha pergunta já foi respondida, né, principalmente pelo Márcio, nessa questão da tarifa, mas eu queria que ele esclarecesse um outro ponto. Quer dizer, ele me falou que o município, no caso o Estado, paga pelo investimento feito, diluído esse investimento, né, em 25 anos, quer dizer, o custo de reembolso
ao VLT, é no espaço de 25 anos, né? E paga, além disso, o valor pela estimativa dos passageiros não transportados. No caso, pré-pandemia, algo em torno de 130 mil passageiros dia, a tarifa, então, técnica remunerada pelo município do Rio. Quer dizer, queria esse esclarecimento. A outra coisa, Márcio, é mais uma questão operacional. Como eu raramente utilizo o VLT, quer dizer, utilizei 2 vezes, né, o VLT. Uma vez para fazer uma visita lá ao INCA, ali perto da rodoviária, e a outra vez, se não me engano, para ir até a Central do Brasil. Na segunda vez que eu fui utilizar, eu utilizei um bilhete que eu tinha comprado há muito tempo, há bastante tempo, a coisa, sei lá, de, digamos, 1 ano, quase 1 ano. Né? Mas com saldo, eu tinha comprado, não sei se era R$150, alguma coisa que tinha depositado naquele cartão. E quando entrei no trem, estava bloqueado porque não tinha sido usado, tal, e o trem não fazia a leitura. De sorte que eu tive que descer do trem. Fui abordado pela guarda municipal, autuado em R$170, né? E tive que fazer um recurso lá em São Cristóvão. E a São Cristóvão, quer dizer, eu gastei mais para fazer toda essa operação do que o custo operacional. Eu queria saber se vocês já, quer dizer, simplificaram esse processo de validação do bilhete, que é muito incômodo. Eu me imagino, por exemplo, um turista que vem periodicamente ao Rio de Janeiro, compra o bilhete, guarda e depois retorna ao Rio, vai utilizar aquele bilhete, aí já não vale, quer dizer, o transtorno que isso acarreta. Então, essa questão. Para o Igor, eu tive a oportunidade de ser membro do Conselho de Administração da Central, a Engenharia. Eu fui subsecretário de Transporte do Estado, e uma das preocupações minha à época, né, era com o ramal de Itaboraí. Né? Eu lembro que eu e o Cossenza, junto com o Debonis, fizemos um esforço muito grande, inclusive para manter a linha. Né? E aí a gente, com um trem velho lá, caindo os pedaços mesmo, literalmente, a gente conseguia manter aquele ramal minimamente para evitar ocupações ao longo da ferrovia. Eu queria saber de você como está esse ramal lá de Itaboraí e se efetivamente a Central tem participado de algum projeto de expansão da ferrovia aqui no estado. Porque, pelo que eu vejo, está havendo exatamente uma retração, né? Quer dizer, a Supervia acaba entregando ramais e acaba fechando ramais, principalmente ramais que não têm lucratividade, né? Impedindo aí o transporte de vários usuários. Não são ramais lucrativos, mas ramais necessários ao transporte de pessoas e que eles vão deixando de lado. Né? Queria saber de você isso, como é que está. Obrigado. O próximo é o Ricardo, depois você no lugar do Toste. E se não tiver ninguém mais, depois eu quero falar mais alguma coisa, mas privilégio quem não falou ainda. Ricardo Mussi. Alô, Ricardo? Oi, pronto. A minha pergunta é para o Márcio e para o Igor, né? Os dois. Se nós excluirmos a palavra tarifa, né, na gravação, nós podemos observar que se falou mais em integração e planejamento, que, infelizmente, aqui no Rio, é o que menos ocorre, né? Nós temos exemplos clássicos. Até a chegada do VLT, a nossa rodoviária Novo Rio ficou lá durante décadas, isolada. Você só chegava lá de ônibus ou de automóvel, né? Depois que chegou o VLT, não, você já consegue, né, acessar com um transporte sobre trilho, né? Nós tivemos à beira de cometer um outro absurdo, né, quando um dos governos anteriores quis fazer um trem de alta velocidade em 3 anos, né, que deveria atender a Copa do Mundo de 2014, quando o Japão, que já tinha o Shinkansen operando há 17 anos, levou 10 anos
para construir as linhas seguintes, para Tóquio e para Morioka. Levaram 10 anos, já tinham 17 anos de experiência, nós queríamos fazer aqui em 3 anos. Né? Claro que não deu em nada, mas o maior absurdo em termos de planejamento é que era o terminal do Rio, era na estação Barão de Mauá, onde, algum tempo atrás, o metrô tinha construído a estação Cidade Nova. Então, uma situação absurda, né? Quer dizer, um possível passageiro que chegasse ou quisesse acessar Barão de Mauá teria que atravessar tranquilamente, sem nenhum problema, aquela passarela por cima da Francisco Bicalho, descer e chegar lá, se chegasse vivo, né, na estação do metrô. A minha pergunta é a seguinte: como é que se pode evitar coisas desse tipo, né? O Márcio, como dirigente, o presidente de uma empresa, o Igor, que tem também o diretor da Central, como é que se pode, né, evitar que se cometam absurdos desses? Raul. Bom, a pergunta do Cláudio, ele deixou escrito e ele, como ele falou que ele vai ver o vídeo depois, então, por isso, ele vai ter acesso à resposta que vocês derem, Igor e Márcio. A pergunta é: gostaria de saber como as iniciativas de planejamento pensam na integração das bicicletas, modal popular de transporte, integração às estações, não só nas áreas nobres, mas principalmente nas áreas mais populares. Vai haver disponibilização por parte dessas empresas de bicicletários seguros? Por que uma iniciativa tão simples é tão difícil de ofertar? Essa é a pergunta do Cláudio. Eu quero adicionar perguntas minhas. Ao Igor, especificamente, o Igor citou lá no início da palestra dele numa taxa de 3 passageiros por metro quadrado que teria sido estabelecida em função da pandemia. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso, porque é a primeira vez que eu ouço falar nessa taxa de 3 passageiros. Tá bom. Gostaria de reforçar o que o Ricardo acabou de falar sobre a questão do planejamento. Se vocês dois, Márcio e Igor, veem algum caminho para melhorar a integração e o planejamento na nossa região metropolitana. E, por último, perguntar ao Márcio qual a estimativa de evasão na arrecadação tarifária do VLT. E só para complementar, já que o Márcio vai falar também, está muito falado na questão do VLT até São Cristóvão. Eu não sei se ele pode acrescentar alguma coisa, porque isso aí, estão falando nisso para integrar o VLT com o BRT Transbrasil, né? Então, pela ordem aí, Igor, o microfone fica muito melhor. A gente ouve direitinho. Vamos lá. Itaboraí. Itaboraí não tem nada acontecendo lá para Itaboraí. Não tem nada que está sendo feito para Itaboraí. Inclusive, a faixa de domínio está sendo tomada em alguns lugares, já foi completamente tomada. Mas ainda é da Central ou é da... É do Estado, né? É do Estado. É do Estado. Não é da Supervia, não. Não. Nunca foi da Supervia. E não estamos trabalhando em nenhuma expansão da ferrovia no Estado. O que nós estamos trabalhando atualmente é em convênio com a CPTU, estamos pensando na linha 3 do metrô ali, de Niterói, São Gonçalo, aquela região ali, começando a delinear alguma coisa sobre a linha 3 do metrô. Eu acho que aí eu estou falando primeiro, eu imagino que o Márcio vai falar a mesma coisa que eu. Integração e planejamento, como resolver isso? Agência metropolitana. Uma agência metropolitana de transportes que integra todos os municípios, todos os modos de transporte, e é pensado de uma forma... Enfim, é o que está sendo dito em todos os lugares, não é exclusividade do Igor falar isso. Se você
for ler em qualquer lugar, todo mundo fala sobre a Agência Metropolitana de Transportes, que tem que ser um órgão que organiza e determina como será o transporte e como isso deve ser organizado, criar, como o Márcio falou, um CCO de integração dos modos de transporte, para que o VLT chegue, as pessoas consigam descer do VLT, chegar até a barca, sentar na barca e aí seguir viagem. É uma agência metropolitana. E as iniciativas de planejamento para a integração de bicicleta, realmente não há dificuldade para isso. A Supervia hoje conta com 15 paraciclos, né? Então são locais nas estações onde a pessoa pode colocar a bicicleta dela, colocar um cadeado e a bicicleta fica lá. É um paraciclo, não é um bicicletário. E os bicicletários são outros 6 bicicletários que a Supervia tinha, eles estão fechados. Houve uma tentativa de procurar parceiros para operar bicicletários, deu vazio. Então, talvez o modelo não seja tão adequado assim, precisa ser repensado em como conseguir integrar a bicicleta ao transporte. Mas, sem dúvida alguma, principalmente para a população de uma renda um pouco mais baixa, a bicicleta é uma alternativa. Trajetos de 2, 3, 4 quilômetros, ele pode tranquilamente vencer o que chamam de última milha, né, que é o caminho da casa dele até a estação de trem, essa última milha, que não é uma milha, é um pouquinho mais, mas vamos lá, se for 4 quilômetros, ele vence de bicicleta e depois pega o trem, vai para o trabalho dele, volta, pega a bicicletinha dele e vai para a casa dele. Não tem dificuldade, problema encontrar quem esteja disposto a operar esses sistemas, porque no fim você precisa de uma certa inteligência envolvida lá. Você vai pôr a bicicleta lá, alguém vai ficar responsável por ela, vai ter que te entregar um comprovante que aquela bicicleta é sua e que está lá, e tudo isso aí custa um dinheiro, e cobrar R$1 por guardar a bicicleta nem sempre consegue pagar esse custo aí, né? Então precisa pensar talvez no modelo de uma maneira mais abrangente para que o bicicletário se torne mais atraente. E a questão dos 3 passageiros por metro quadrado é a determinação, como eu expliquei, né? 6 passageiros por metro quadrado é um número aí internacionalmente reconhecido como de conforto, né? E atendendo essa questão do distanciamento social, a Getransp colocou então uma determinação de no máximo 3 passageiros por metro quadrado. Isso é cumprido integralmente? Eu tenho certeza que não, porque é difícil você conseguir manter nos horários de pico, ainda que com toda a tentativa da Supervia em manter tudo isso, mas nem sempre você consegue essa distribuição igualitária em todos os carros, em que tenha sempre 3 passageiros por metro quadrado, mas é a determinação da Getransp. Tá bom? E antes do Márcio responder, eu queria saber também por que a gente não pode andar de bicicleta no VLT, num determinado horário, como a gente pode andar no metrô e no trem, né? Tá. Mas juntando na sua resposta sobre as bicicletas. Tá bom, Licínio. Começar pelo Antônio Carlos, né, a questão das tarifas, ainda tarifa fixa e esse pagamento, né, do risco de demanda, Antônio Carlos. Então, sim, né, tem um pagamento de tarifa fixa durante todo o período da concessão. E essa tarifa dessa mitigação do risco de demanda, até hoje, ela não foi cobrada e nem foi paga, né? Então, assim, o que a gente vem discutindo com a prefeitura é um reequilíbrio do contrato, porque não faz sentido a gente onerar, né, a prefeitura dessa forma, porque realmente fica uma conta muito pesada, né? Então, a gente precisa discutir como é que reequilibra esse contrato, né, para que enfim, esse valor não caia no colo da prefeitura, né? Mas isso passa também pelas outras premissas que eu comentei, né, do próprio contrato, que é a questão, né, da reorganização das linhas de ônibus, das integrações, né, do bilhete único, enfim. Então, tem ali as outras discussões para que a gente possa equilibrar o contrato ao longo de toda a concessão, né, e essa conta não ser paga pela prefeitura, né, porque a gente não tem, quer dizer, para a gente é ruim, né, assim, quanto maior a minha dependência de dinheiro da prefeitura,
pior, né, maior a minha análise de risco, né? Então, assim, a gente não quer receber dinheiro da prefeitura, a gente quer receber dinheiro para transportar passageiro, né? Esse é o nosso objetivo. Então, é essa discussão que está em curso, tá? Mas até hoje não foi cobrado, nem foi pago nada com relação a esse mecanismo de mitigação. Tá? Com relação ao cartão bloqueado, aí essa é uma regra da Rio Card, tá? Não é do VLT. Se você tentasse usar esse cartão em qualquer outro modal de transporte, ele também ia estar bloqueado. E você perguntou, né, se a gente tem um processo mais moderno, aí, mais eficiente de validação. Infelizmente, ainda não, viu, Antônio Carlos? A gente ainda, né, usa e aceita só a Rio Card, isso é uma determinação do próprio poder concedente, né? A gente não tem a liberdade de contratar qualquer entidade de arrecadação, né? Mas o que você falou é muito verdade. Hoje, para a gente, por exemplo, que faz a integração ali com os navios de turismo, né, que agora na pandemia não estamos tendo, mas a gente chegou a ter, né, navios que chegam ali e despejam 15 mil, 17 mil passageiros de uma vez, né, na nossa parada. Quer dizer, você obrigar esse passageiro a ir comprar um cartão da Rio Card, né, fazer carga nele para poder andar no VLT, é um desincentivo muito grande, né, para o uso do modal. Então, a gente precisa, sim, ter um método mais moderno de pagamento, né, com cartão de crédito, enfim, alguma coisa mais simples e mais fácil para o passageiro. Nós estamos trabalhando nisso, tá? Mas até agora não temos ainda a solução para poder implantar. Porque a nossa questão, né, assim, você tem que lembrar que o nosso grande problema e a diferença nossa dos outros modais é que a gente não tem a catraca, né? E a fiscalização, por exemplo, no caso do metrô, é feito na catraca. Quer dizer, ele pagou ali, a catraca abre, ele entra, né? Ele não pagou, a catraca não abre, né? Então, a fiscalização é feita pela catraca. No nosso caso, a fiscalização é feita dentro do trem, no cartão do passageiro. Então, essa tecnologia de eu conseguir ler num cartão de crédito que ele pagou a tarifa do VLT é o que a gente, né, precisa desenvolver. Tá? Então, nossa dificuldade é na fiscalização, não é no pagamento. O pagamento é simples, já tem solução em vários outros modais, né? Mas é um ponto importante, viu, Antônio Carlos? A gente quer e estamos trabalhando para ter alternativas mais simples mesmo de pagamento. Bom, com relação à pergunta do Ricardo, e o Igor respondeu muito bem, né? Eu ia falar a mesma coisa, a questão da autoridade metropolitana, né? A gente precisa ter uma autoridade metropolitana com perfil técnico, né? E não com perfil político, né? E que vá, de fato, né, fazer um estudo técnico de integração, de otimização de todos os transportes da região metropolitana, porque hoje a interlocução é muito difícil, né? Porque você tem o município concedendo, você tem o estado concedendo e você tem vários municípios concedendo, né? Enfim, o transporte ali na mesma região metropolitana. E, obviamente, sem uma coordenação, isso acaba conflitando, né? Quer dizer, você acaba tendo decisões que vão conflitar umas com as outras. Então, é fundamental ter a autoridade metropolitana. As grandes regiões metropolitanas fora do país já têm essa figura, né, implementada, e eu também não vejo outra saída, né, para a gente ter melhor integração e planejamento aqui. Com relação à questão das bicicletas, enfim, as nossas estações elas não estão fechadas, né, elas são estações abertas no meio da rua, e obviamente a gente nem tem espaço para ter um bicicletário, né, na nossa estação. Então ali precisaria realmente do poder público, né, tá atuando para implantar esses bicicletários no entorno das paradas e estações. O único ponto que eu ia fazer com relação a isso também é que nós somos um modal integrador, né? Então a maior parte do nosso passageiro ele vem através de outro modal, né? Então ele já vem de supervia, ou ele vem de metrô, ou ele vem de barcas, né? Ou até de ônibus, e chega ali e integra com o VLT. Então, eu não sei se né, o bicicletário na nossa parada-estação se vai ser tão útil assim, né? Já que o passageiro normalmente ele vem já de uma integração com outro modal.
Com relação a levar a bicicleta dentro do trem, né, Licínio, essa é uma questão que a gente vem se debatendo bastante, viu, Licínio, porque as nossas portas, né, e o nosso vagão, ele é feito de uma forma que atrapalha o fluxo, né, você colocar uma bicicleta ali na entrada, né? A gente não tem muito espaço para organizar essa bicicleta dentro do vagão. A gente discute, sim, já tivemos várias conversas sobre isso, de fazer isso talvez só no fim de semana, só num domingo, onde eu tenha menos utilizado. Enfim, a gente tem essas conversas, mas até hoje eu confesso que não consegui convencer também a minha equipe de segurança com relação a essa flexibilidade. Teve também a pergunta do Raul com relação à evasão, né, do VLT. Raul, a evasão ela tinha sido estimada em 30%, tá? Quando foi feito, né, o modelo de negócio do VLT, foi estimado em 30%. Hoje a gente gira em torno de 12%, 13% de evasão. Tá? E mesmo comparado com sistemas europeus, né, a nossa evasão é muito baixa. Você tem sistemas na França, na Espanha, que giram na casa de 30% mesmo, às vezes até 40%. Não foi à toa, né, que o modelo de negócio foi feito com 30%, porque se olhou para os VLTs fora do Brasil, né, e usou o mesmo nível de evasão. É claro que na Europa, por exemplo, a fiscalização ela é muito menos atuante, né, e intensa do que nós temos aqui. Então, assim, eu atribuo a uma baixa evasão no nosso caso, né, comparado com esses sistemas europeus, o fato da gente ter uma fiscalização mais intensa do que eles fazem, né, e a questão do serviço, assim, né, é um serviço, pelo menos, né, eu sou presidente, eu não posso falar mal também, mas falo de coração. Eu acho que é um serviço muito bem feito, né, muito bem prestado à população. E acho que isso também contribui para uma baixa evasão, né? Quando a pessoa se sente bem tratada e respeitada dentro do transporte público, eu acho que tem uma maior propensão a pagar e não dar o calote. E com relação à pergunta do Licínio, né, da questão do gasômetro e São Cristóvão, existe, e o prefeito anunciou isso já, né, há um mês e pouco atrás, de fazer uma extensão do VLT até o gasômetro para integrar com o BRT Transbrasil. Se fosse fazer, quer dizer, levar o BRT Transbrasil até o centro da cidade, né, como era uma das alternativas aí estudadas, iria custar bilhões aos cofres públicos, né, para fazer mais esse pedaço, né, de BRT para levar até o centro. E não faz nenhum sentido se você já tem um VLT que foi construído com esse propósito, né, de fazer essa distribuição dos passageiros no centro do Rio. Então, o que tá se discutindo, e a intenção é essa, é fazer uma integração confortável, né, para o passageiro, e por isso fazer a extensão, talvez ali até o gasômetro, porque senão você teria, quer dizer, o passageiro teria que andar em torno de uns 500 metros, né, desde da estação ali do BRT Transbrasil até a estação rodoviária do VLT. Então, para evitar, né, esse deslocamento, é que se discute isso, né, essa discussão está em andamento, né, de fazer uma extensão até o gasômetro para que seja uma integração mais confortável para o passageiro. A questão de São Cristóvão, o prefeito também comentou isso, né, porque uma vez que a gente cruza ali o Canal do Mangue, quer dizer, você já está ali com o início, pelo menos, apontado para depois puxar o VLT para São Cristóvão. Mas isso não tem nem estudo, não tem discussão. Quer dizer, isso, por enquanto, é uma intenção futura, né? Mas não tem nenhum estudo ainda com relação a isso. Se você me perguntar a minha opinião, acho que faz todo sentido, né, do ponto de vista de mobilidade da cidade. Você vai levar o VLT a uma região de muita moradia, né, e onde tem muitas pessoas que vão ao centro, né, do Rio para trabalhar, enfim, para resolver suas questões. Então, acho que tem potencial de demanda ali, né, e acho que contribuiria muito para a mobilidade da cidade. Mas, como eu falei, isso hoje, por enquanto, é uma ideia, não tem nenhum estudo, nenhuma discussão em curso com relação a isso. Perfeito. Raul, tem mais alguém? Não tem não. Tá, então eu queria... Só comentar, Licínio, Fala. você vê como o uso inadequado ou não utilização da ferramenta do planejamento,
né? Acaba, você vê essa questão do BRT Transbrasil, que coisa de maluco. Isso aí né? Como é que você faz um projeto desse e você Eles estão fazer ele todo estão no centro da construindo um cidade, prédio. é uma coisa de louco. Estão construindo um prédio a partir do segundo andar. E depois a gente vai ver como é que a gente faz as fundações, etc. Pois é. Eu queria agradecer a todo mundo que participou e convidar tanto o Igor, agora eu queria o Márcio na frente, porque o Igor falou quase sempre, para fazer o fechamento aí nos 5 minutinhos cada um, que nós já estamos no nosso horário legal, e o Raul quer falar uma coisinha antes de encerrar. Rapidinho, só lembrar quem está chegou mais tarde, por favor, escreva no chat o seu nome e qual organização representa, só isso. Tá. Então, Márcio, suas considerações finais, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui, dizendo que nós hoje não conseguimos fazer ao vivo, mas daqui a umas 2 horas estará na nossa página do Fórum de Mobilidade no Facebook, e esperamos que a tecnologia permita acontecer isso na próxima vez. Márcio. Perfeito. Licínio, eu só quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. Estou sempre à disposição. A gente já se conhece aí há algum tempo, né? E estou sempre às ordens, tá? A gente, quer dizer, tem toda a intenção e o interesse de contribuir com a mobilidade, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o atendimento da sociedade em primeiro lugar, né? E fazer o que é melhor para a sociedade. Então, estamos sempre à disposição de debater, de discutir, né, de ouvir ideias também, de ouvir críticas, né? Isso nos ajuda, com certeza, a melhorar e a cada vez mais oferecer um transporte de qualidade. Obrigado aí pela oportunidade. Paulo, obrigado aí. Igor. Muito obrigado, Licínio, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado à plateia aí que acompanhou, obrigado pelas perguntas que foram feitas. Parabéns ao Márcio pela apresentação. Quando crescer, eu quero falar que nem ele, assim, por vezes eu sou um pouquinho ansioso e acabo falando um pouco rápido, mas eu vou aprender e um dia eu vou ser assim que nem o Márcio, assim, vou falar calminho que nem ele. Ele tem um pouquinho mais de tranquilidade, vocês veem que eu sou um pouquinho mais ansioso, às vezes, para responder as coisas, e às vezes as críticas me acendem um pouco mais, mas elas são necessárias, são justas e devem ser respondidas e absorvidas para que a gente possa oferecer sempre, né, um trabalho maior. Estou aqui sempre à disposição para falar sobre mobilidade, sobre esse assunto tão importante para a sociedade e para as cidades, e quando quiser é só me chamar, Licínio. Muito obrigado, viu? Você sabe o que quer dizer VLT, né? Veículo leve sobre trilhos. Não, vai levando tranquilamente. Por isso que ele é assim, desse jeito. Obrigado aí pelas palavras carinhosas, viu? Obrigado a todo mundo. Daqui a 15 dias nós teremos um outro debate, e toda sexta-feira nós temos o debate, amanhã vai ter outro, a nossa reunião semanal, onde a gente, desde dezembro de 2011, o Fórum de Mobilidade Urbana, que é uma união entre a FANRIA, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, e da DTRL, Divisão Técnica de Transporte e Logística do Clube de Engenharia. A gente se reúne toda sexta-feira e é uma reunião aberta a todo mundo. Quem não recebe as comunicações é só entrar em contato com a gente, que é completamente aberto para qualquer um que queira participar. Então, muito obrigado para todos. Boa noite, então. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela participação. Parabéns aí ao Márcio, ao Igor. Obrigado aí o pessoal da Central que veio também me prestigiar aí. Muito obrigado, viu? Fala, Igor. Um abração em todos aí. Parabéns. Obrigado.